Fala pessoal, tudo bem? Você clicou nesse vídeo querendo saber um pouco mais sobre o acesso negado. E não, nós não vamos falar sobre o Corinthians na Libertadores, mas sim sobre o bloqueio do GTA 6 pela Rockstar aqui no Brasil e sobre a possível ameaça do sistema operacional Linux. Tudo isso por conta da lei Felca. Bom, hoje você vai entender alguns passos para exemplificar essa lei e como isso impacta principalmente os negócios digitais. Mais à frente no vídeo nós vamos falar sobre a origem dessa lei, as possíveis penalidades e assim por diante. Mas é importante a gente dizer nesses primeiros minutos que a saída, né, de algumas empresas ou a suspensão de alguns serviços digitais acontece principalmente porque, com a lei Felca, as empresas e os criadores de conteúdo na internet precisam assumir a responsabilidade sobre o uso e sobre o consumo de produtos digitais por menores de idade. E aí, as empresas ou as pessoas físicas que possuem serviços na internet basicamente têm três opções. A primeira opção é assumir a responsabilidade, utilizando os recursos, investimentos, o tempo necessário para garantir o cumprimento das normas. O segundo é burlar essa norma de alguma forma, principalmente da seguinte forma. Imagine que um produto, um jogo, por exemplo, ele é indicado para maiores de 10 anos. E para não correr nenhum risco, a empresa pode pegar um produto que seria destinado para pessoas maiores de 10 anos e julgar restrição para maiores de 18, eliminando assim esse risco de certa forma. E a terceira opção é suspender ou bloquear esses serviços aqui no Brasil por diversos motivos, sendo o principal deles essa incapacidade de aplicar medidas que controlem, que façam, na verdade, o controle do uso do conteúdo por menores de idades. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouco mais sobre a lei Felca. Vamos começar então falando da origem da lei Felca, que na verdade o seu nome oficial é ECA Digital. Veja bem, alguns anos atrás, principalmente durante a pandemia, nós tivemos alguns criadores de conteúdo utilizando o que a gente chama de lives de NPC. NPC, para quem é dos games vai saber facilmente, são aqueles personagens de jogos que eles são secundários e interagem ali de uma forma mínima com o personagem principal, tendo algumas falas definidas e ações muito limitadas. Então, basicamente, as pessoas abriam uma live, principalmente no TikTok, e repetiam frases, por exemplo, me dá florzinha, me dá coração, algo nesse sentido. E as pessoas que estavam assistindo a essa live enviavam ali dinheiro, seja ele real ou digital, enfim, para que a pessoa fizesse o que o telespectador estava pedindo ou mandando, digamos assim. E o Felca, ele foi um dos responsáveis por falar dos absurdos das pessoas se submeterem a esse tipo de conteúdo para ganhar dinheiro e até assistir e incentivar esse tipo de comportamento que é um tanto quanto estranho. E já nesse período, durante as lives de NPC, muitas pessoas já começaram a se referir ao termo Lei Felca para falar sobre ações que visavam ali a restringir medidas de ganhar dinheiro ou aparecer na internet de uma forma um tanto quanto duvidosa. Mas o principal pilar deste nome ter sido popularizado para essa lei foi o vídeo de adultização. Na verdade, não é nem um vídeo, a gente pode chamar de uma denúncia, onde o Felca reuniu um conteúdo muito vasto sobre criadores de conteúdo, principalmente o YouTube com o Ítalo Santos, que basicamente estavam expondo, principalmente meninas, né, menores de idade, o seu corpo ali para diversas pessoas, né, principalmente homens adultos. Então ele conseguiu alertar sobre esse conteúdo,
né, esse de cunho sexual, às vezes, que estava ali, é liberado de forma gratuita no YouTube. Tá? Então, a partir disso, essa lei ganhou esse nome de Lei Felca por conta da atuação do criador de YouTube nesses dois cenários. A lei, pessoal, em si, ela tem o objetivo principal de fazer a proteção dos menores de idade na internet. Sejam as crianças que estão produzindo conteúdo, ou sejam as crianças ou adolescentes que estão consumindo certo tipo de conteúdo, jogos, enfim, na internet. No entanto, há pessoas argumentando que isso é uma lei, na verdade, é uma censura disfarçada de lei para a proteção de menores, né, onde o governo estaria se aproveitando para fazer uma regulação do algoritmo, tá? E por que que algumas pessoas sustentam essa tese? Porque nós temos diversos negócios sendo afetados por conta dessa lei. Nós temos a Rockstar anunciando a sanção ou a não venda do GTA 6, que é um jogo super aguardado, mas é um jogo conhecido por ter uma grande violência em si. Eles estão anunciando isso aqui especificamente com o Brasil. Nós temos sistemas operacionais sob o risco também de penalidade de sair do Brasil, de parar suas operações, que no caso é o Linux, né? Então, entre essas ações, nós temos a aplicação da verificação de idade. Então, a pessoa que vai consumir aquele conteúdo, ela sempre vai ter que verificar a sua idade, porque se for criança, ela não vai consumir aquele tipo de conteúdo. Nós temos alguns YouTubers, principalmente, que fazem lives de jogos, onde a grande maioria, ou uma parte considerável, digamos assim, do seu conteúdo, da sua audiência, vem de menores de idade. E essas pessoas, às vezes, não têm a idade que foi definida para assistir aquele conteúdo e eles estão sendo impactados diretamente. Volto a dizer, nós temos empresas que já estão pensando em sair ou parar a sua operação nesse sentido. E nós temos o caso de dois sistemas operacionais, que é o Midnight BSD e o Arch Linux 32, que são alternativas ao Windows aqui no Brasil, e eles já comunicaram que eles não vão ser capazes de aplicar as medidas operacionais necessárias para regulamentar essa questão da verificação de idade. Então, eles vão parar as suas operações aqui em território brasileiro. E isso explica uma certa fragilidade do nosso sistema, um conceito de Nascent Lab que a gente vai explorar agora. A Nascent Lab é o autor responsável por disseminar os conceitos de antifrágil e frágil. E entendendo um desses conceitos, você automaticamente entende o outro. Exemplificando, em um sistema, e aqui por sistema a gente está falando, por exemplo, da internet brasileira, do mercado digital brasileiro, mais corretamente falando. Se a gente aplicar mudanças nesse sistema, nesse mercado, seja mudanças de impostos ou de regulamentação, enfim, esse sistema ele vai sofrer com essas mudanças ou ele vai resistir, continuar forte ou quem sabe até ficar mais forte ainda. Nesse caso, nós estamos vendo uma lei, a Lei Felca, sendo aplicada com o objetivo de fazer a proteção de menores, mas afetando os negócios de empresas que acabam saindo, né? Rockstar, Linux, enfim. Então, nesse caso, a gente pode definir sim esse sistema como frágil, porque ele está sendo altamente impactado por uma mudança na regulamentação. E o que acontece é que esse sistema, nosso mercado de internet brasileiro, ele acabará virando, na verdade, um mercado de poucas empresas. Aquelas que vão utilizar a primeira opção que nós falamos no começo do vídeo, de aplicar as medidas necessárias para atender legalmente, né, o que está prescrito na lei. São poucas empresas que vão conseguir fazer isso. Nós já temos dois casos, a gente falou, o Midnight e o Arch Linux, de fora a gente não consegue fazer essa verificação de idade e vão acabar suspendendo os seus serviços. Então, poucas empresas vão ser capazes de fazer isso, arcar com essa primeira opção, tornando o Brasil um mercado, digitalmente falando, menos diverso. E isso tem mais um risco, aplicando uma outra teoria de
Rory Sutherland, que nome difícil, onde ele fala da teoria da sinalização. Essa teoria, basicamente, ela é simples. Ela diz que uma ação, mesmo que pequena ou não, ela acaba enviando um sinal que pode repercutir ali no futuro e trazer impactos. Então, nesse caso, a teoria da sinalização ela acaba funcionando da seguinte forma. Imagina uma Big Tech ou um investidor estrangeiro olhando para o Brasil daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos e vendo que empresas saíram e estão saindo. É uma rockstar da vida, empresas gigantes. Então, a gente já é conhecido por ter o famoso Risco Brasil, por conta das questões logísticas, por conta dos impostos, por conta da questão política, a corrupção, assim por diante. E agora a gente está aumentando o nosso risco também de negócios na internet. Então, se o investidor ou a empresa pensava duas vezes antes de investir no Brasil, agora é provável que eles pensem três vezes antes de investir no nosso país. E a terceira e última teoria aplicável é a aversão à perda do nosso Nobel em Economia, Daniel Kahneman. Basicamente, ele diz que o sentimento de tristeza de perder os R$ 100 é duas vezes maior do que a felicidade de ganhar R$ 100. Então aqui eu deixo a questão para a gente refletir o quanto que a sociedade que consome internet vai aguentar ou resistir, eu não sei, às consequências das aplicações dessa lei do jeito que ela está sendo imposta hoje. A gente não está discutindo o objetivo, porque é um objetivo real e tem que ser feito, que é a proteção dos menores de idade na internet. Mas essas pessoas estão vendo os seus conteúdos favoritos sendo bloqueados, no caso de jogos para crianças, estão vendo os seus jogos sendo não sendo vendidos, comercializados no país, tendo bloqueio às suas empresas favoritas e vendo grandes marcas saindo aqui, então as pessoas estão perdendo. Então fica a questão o quanto isso vai conseguir ser levado e persistir da maneira que está hoje. Onde fica essa questão? Se é somente proteção ou se também é censura, né? Fica a questão, comente aqui embaixo a sua opinião. E eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Deixa o like se você gostou. Deixa o dislike se você não gostou. E eu deixo aqui o nosso convite. Postamos vídeos aqui toda segunda e sexta às 18h30. Ou pelo menos tentamos fazer isso. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.